Bom, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ir falando aqui um pouquinho, tá? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, quem está assistindo alguma aula minha aqui pela primeira vez, eu sou a Isadora, né? Isadora Dantas, mas você pode me chamar de Isa. Sou publicitária por formação, já tem algum tempo, não vou falar aqui. Estrategista de marca pessoal, é assim que eu gosto de me definir. Consultora de marketing digital do Sebrae Minas, assessora de comunicação de um órgão público há 11 anos. Palestrante da edição 2021 do Inova Digital, que é um evento super legal do Sebrae do Distrito Federal. Ajudo micros, pequenos negócios e profissionais autônomos a promoverem suas marcas de forma consciente e responsável com um toque de criatividade. É isso que eu faço e é isso que eu vou ajudar vocês fazerem, vocês construírem aqui hoje, tá? A gente vai ensinar o passo a passo da construção de uma marca pessoal com bastante consciência, com responsabilidade e com um toque de criatividade. Então, vamos lá. Quando a gente fala marca pessoal, é importante a gente pensar nisso aqui. Nós somos a nossa própria marca. E a gente não foi ensinado a pensar dessa forma. Ninguém nunca ensinou pra gente a pensar como marca. Nem na escola, nem na faculdade, nem na nossa criação. Ninguém nunca ensinou pra gente a se perceber como marca e a se posicionar dessa maneira. E o quão importante isso é? Quando a gente entra para trabalhar em uma empresa, mesmo que uma empresa ela não tenha especificamente escrito um manual de conduta, ela tem lá a forma como ela espera que você se comporte dentro do ambiente de trabalho. E isso, quando a gente começa a trabalhar para uma empresa e a gente começa a usar disso, a estar sobre esse manual de conduta, a gente está representando aquela marca. Então faz sentido se a gente pensar, poxa, eu não vou fazer isso aqui dentro do meu ambiente de trabalho porque isso está contra a conduta dessa empresa. Mas por que a gente faz no nosso pessoal? Por que a gente faz como marca pessoal, quando a gente não está dentro de um contexto empresarial, de uma terceira pessoa, que é quem a gente está representando ali. Então, se a gente começar a pensar assim, a gente vai ver várias coisas que fazem sentido e que a gente não começa a olhar, porque a gente nunca foi ensinado a se perceber como marca. Então, nós somos a nossa marca. E é importante que vocês pensem nisso a partir de agora. Então, se eu conseguir implantar isso na cabeça de vocês hoje, eu já vou me dar por satisfeita. Mas o que é marca? Vocês podem estar se perguntando. Ah, beleza, a gente fala marca o tempo inteiro, mas alguém sabe a real definição de marca? Essa daqui é a definição técnica de marca, que é a definição do Philip Kotler. E ele diz o seguinte, que marca é um nome, termo, símbolo, desenho. Quando ele fala símbolo e desenho, ele está falando de um logotipo ou uma contribuição desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los da concorrência. Então, é importante a gente entender que marca tem sim como objetivo diferenciar um produto, diferenciar uma empresa e outra. Então, diferenciar da concorrência. Tem um termo que a gente usa muito em marketing, quem já está mais envolto no marketing já deve ter escutado isso, que é o seguinte: a coisa que mais agrega valor a um produto, né, um valor percebido, um valor que faz o cliente querer comprar aquilo ali, eu não estou falando de valor monetário, mas o que mais atribui valor a um produto é marca. Mas uma marca que está bem desenvolvida, uma marca que realmente é capaz de se diferenciar da concorrência e de fazer você querer consumir aquela marca. Essa é a definição técnica de marca. Mas para marca pessoal, essa daqui para mim é a melhor definição. E é a definição do dicionário. Acredite se quiser. E o dicionário diz que marca é um traço, sinal, impressão deixada por alguém ou algo. E aí, partindo o primeiro passo para a construção de uma marca pessoal. Você sabe a impressão que você está deixando no outro? Então, essa é a reflexão que eu quero que vocês tenham. Qual impressão sua marca deixa? E principalmente num primeiro contato. Porque a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, qual é a impressão que a sua marca deixa?
E aí, esse é o ponto de partida de uma pesquisa muito importante dentro da construção de uma marca pessoal, que é uma pesquisa de percepção de marca. Então, como que hoje a sua audiência, quem que é a sua audiência quando a gente está falando de marca pessoal? É todo mundo que está à sua volta, é sua família, é seu marido, é seus filhos, são seus clientes, são seus colegas, são seus parceiros de trabalho, é o seu chefe, se você trabalha dentro de uma empresa. Então, tudo isso é a sua audiência quando a gente está falando de marca pessoal. Qual é a impressão que você está deixando nessas pessoas? E para a gente falar de marca, de construção de marca, é importante a gente entender o que é branding e é importante a gente entender um pouco desse processo, tá? Para que vocês não caiam aí em algumas questões, em alguns erros. Bom, brand é marca. E branding, você poderia pensar que é um marcando, mas não, né? O substantivo é gestão de marca. Então, isso tem a ver com posicionamento. Como eu vou construir, como eu vou criar estratégias para posicionar a minha marca da maneira que eu quero? Qual vai ser a gestão da minha marca? E é isso que faz um trabalho de branding. A gente vai construir tudo isso. E posicionar uma marca, muita gente acha que é algo assim, absurdo, difícil demais de ser compreendido, mas posicionamento de marca nada mais é do que o lugar que uma marca ocupa na mente do consumidor. E é aí que tá. Por que algumas pessoas têm um melhor posicionamento do que outras? Por que algumas pessoas conseguem mais clientes do que outras, que muitas vezes têm uma melhor experiência profissional, têm uma melhor qualificação técnica, têm título, têm formação, e a outra pessoa está com a agenda cheia de clientes e essa pessoa tão bem qualificada não está? Porque essa outra pessoa tem um posicionamento melhor. Porque essa outra pessoa entrega uma percepção de valor maior do que você. E como que ela faz isso? Porque ela sabe muito bem como a marca dela está se posicionando. Ela sabe muito bem construir a marca dela, tá? E ser uma marca é sobre ser identificável. Então, o que eu identifico nessa pessoa que faz com que eu corra para ela e não corra para você? O que ela está sobressaindo? Por que isso está acontecendo? Eu trouxe alguns exemplos aqui de marcas corporativas para ficar mais fácil da gente entender isso. Então, por exemplo, a Coca-Cola. A minha identificação com a Coca-Cola não é bebida. A minha identificação com a Coca-Cola é felicidade. E como que a Coca-Cola se posiciona como uma marca de felicidade? Quando ela faz uma propaganda, e vocês podem observar todas as propagandas de final de ano da Coca-Cola, que ela se preocupa para estar em todos os horários no final de ano, porque o posicionamento da Coca-Cola é muito atrelado ao Natal. E aí ela proporciona isso na propaganda. A gente vê a propaganda da Coca-Cola e entende que a Coca-Cola está presente onde? Em momentos felizes. Porque é a mesa da família, são os amigos andando de skate na rua, são os amigos felizes ali abrindo uma latinha de coca e tomando aquela coca bem gelada. Então, isso traz felicidade. A Starbucks, a experiência, ela promove experiência. E antes de todo o café proporcionar uma tomada debaixo de cada um dos seus bancos e o Wi-Fi gratuito, a Starbucks já fazia isso. Então, a Starbucks proporcionou a experiência de trabalhar dentro de uma cafeteria, sem precisar ter que se deslocar para o trabalho. A Disney, isso é o mais fácil de entender. A Disney não está vendendo para você diversão, a Disney está vendendo magia, um mundo de sonhos ali dentro. E tudo que vem da Disney, todos os produtos que vêm da Disney, todo o entretenimento que vem dela, vem de magia, né? Netflix, conforto. Poxa, eu tô assistindo cinema jogado no meu sofá, jogado na minha cama. Às vezes conteúdo exclusivo produzido para mim, produzido para ele. Aqui, ó, eles ainda têm o trabalho de fazer o quê? De sugerir para você aqueles temas que tem a ver com o que você já assistiu, ou seja, te conhece tão bem que eu vou sugerir algo que você vai gostar, com base naquilo que você já assistiu e que você validou. Então, conforto. A Apple não vende celular ou computadores, a Apple vende status. Vocês já viram quanto custa um produto da Apple? É status. Isso é importante na identificação de marca para um determinado grupo de consumidor. Tá certo ou errado, nem certo nem errado. Tem um grupo de consumidor que necessita disso, de fazer parte deste grupo. E a identificação dele com a marca é essa. Spotify, praticidade, que é um pouco parecida ali com a Netflix, né? Mas a praticidade deu ter o quê? A rádio aqui na tela do meu celular, na palma da minha mão, sem ter que aguentar propaganda de rádio. Então é muito prático.
eu mudo a hora que eu quero, cansei, agora de música eu vou ouvir um podcast, tá lá, eu consigo navegar por aquilo ali, escolher o que eu quero ouvir de uma forma muito prática. Então, essas marcas não estão vendendo produtos para você. O valor que elas estão entregando para você é isso aqui. E isso tem que ser identificável. É isso que faz uma pessoa contratar uma outra e não você. Ok? Elas estão identificando nessa outra algo que você não está mostrando e que para elas está fazendo mais sentido. E aí, quando a gente fala sobre isso aqui, que a gente está falando sobre branding, e branding é isso aqui que a gente está conversando, eu gosto sempre de trazer essa imagem, porque branding segue muito a lógica do iceberg. As pessoas, e principalmente em marca pessoal, tá? É muito importante as pessoas falarem assim, eu vou fazer uma marca, elas entram em contato com o design. E fala com o design assim, erroneamente. Eu tô precisando fazer uma marca. Quanto você cobra para fazer para mim? E aí o design vai te oferecer o trabalho dele, que é um trabalho de criação de um logotipo. Ele não vai desenvolver uma marca para você. Ele não vai desenvolver tudo isso aqui que eu estou conversando com você. Quem vai desenvolver isso para você é um profissional que trabalha com branding. Então, por que a lógica do iceberg? Porque as pessoas veem só a ponta disso aqui, só o logotipo quando elas pensam em marca. E, na verdade, para a gente deixar isso aqui sólido, isso aqui visível, identificável, eu preciso que aqui embaixo esteja muito bem construído. E o que entra aqui? Entra promessa de marca, entra valores, entra missão, entra propósito, entra o que você entrega para o seu cliente, entra diferencial competitivo, entra comunicação, entra uma série de coisas que são importantes de serem identificadas antes de nós passarmos para essa parte aqui. E quando eu estou falando de personal branding, quando eu estou falando de marca pessoal, o erro das pessoas eu preciso melhorar o meu posicionamento, eu preciso melhorar a minha imagem, eu vou contratar um consultor de imagem. E muitas vezes você está precisando de um trabalho de branding, de uma consultoria de marca. O consultor de imagem não vai agregar em mim? Muito pelo contrário, vai agregar muito. Uma consultoria de imagem é muito legal, mas ela é parte, muitas vezes, de algo que vai sair do seu processo de consultoria de marca. Então, eu preciso, a gente identifica na construção da sua marca pessoal que você vai precisar trabalhar na sua imagem de marca. E aí você vai para um consultor de imagem fazer isso, porque ele é o cara que vai te ajudar. Mas até para identificar se essa mudança é realmente necessária, é importante a gente ter tudo isso aqui muito bem alinhado, muito bem ajustado para que faça sentido e para que você consiga realmente ter um bom posicionamento, tá? É sobre isso aqui que a gente está falando. E aí a consultoria de imagem, a imagem pessoal é só a ponta do iceberg. A imagem pessoal não é a parte principal da sua construção de marca. Ela é a parte final da sua construção de marca. Antes de tudo isso, tem muito autoconhecimento, tem muita intenção, tem muito objetivo profissional e objetivo pessoal envolvido aqui, para que a gente chegue nessa percepção aqui, que vai ser o que as pessoas, o que a audiência vê de você, mas refletindo tudo isso que está aqui embaixo, tá? Então vamos continuar o nosso passo a passo aqui da construção de uma marca pessoal. Voltando àquilo que eu falei lá no início, nunca nos ensinaram a nos percebermos como marca. Comecemos agora, comecemos já. Mas como que a gente vai começar? Qual que é o primeiro passo, Isa? Para entender esse primeiro passo, eu quero voltar um pouquinho aqui no tempo com vocês. Lá na época das cavernas, né? Nessa época que a gente era assim, dizem, né? Enfim. Bom, quando a gente vivia na época das cavernas, quem já leu Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, vai entender bem o que eu tô falando aqui? Era o seguinte. A gente começou a criar comunidades, certo? A gente começou a viver em bando. Por quê? Porque ou nós, nessa época, éramos os caçadores, ou nós éramos a caça. E viver em bando dava mais chance pra gente. E aí esses bandos se dividiam. Então a gente tinha o bando que caçava, a gente tinha o bando que cuidava da caverna, a gente tinha o bando que vivia de guarda enquanto as pessoas descansavam ali dentro. E esses grupos foram criando relacionamentos, foram se aproximando conforme eles foram criando identificações. Eles foram se identificando. Inclusive lá no livro Sapiens, o autor, que eu nunca sei falar o nome dele, fala, inclusive, que foi assim que nasceu a linguagem, a partir da fofoca. Então, eu estou apenas evoluindo a espécie quando eu estou fazendo uma fofoca. Brincadeira à parte. Mas eles foram
se misturando, criando pequenos, se aglutinando em pequenos grupos por afinidade. E isso não mudou muito. Se a gente for reparar, a gente também se aglomera por afinidade ainda hoje. Então, olhem essa imagem, o estilo visual de todo mundo aqui, a estética de todo mundo aqui é a mesma. Então, a gente junta com pessoas que a gente tem afinidade, assim são nossas bolhas, como a gente diz hoje. Isso não mudou. E não é diferente com as marcas. Então, marcas são mais fáceis de serem vendidas por semelhança. Então, eu vejo uma semelhança na Coca-Cola. A felicidade que a Coca-Cola está me transmitindo é aquilo que eu quero identificar, e aí eu consumo, ou aquela marca vai me resolver um determinado problema, vai me resolver uma necessidade que eu tenho. E aí, pegando de novo o exemplo. Ou você veio até aqui por semelhança, porque você sentiu semelhança na minha marca pessoal, a gente teve uma identificação, que pode ser arquetípica, e a gente vai ver isso agora, ou você sentiu que eu estaria resolvendo uma necessidade que você tem. Que necessidade, nesse caso aqui? Se posicionar melhor, provavelmente na internet. Foi o que te fez chegar até aqui, tá? Ah, Isa, você é mago. Como você sabe, provavelmente na internet? Por óbvio. Bom, arquétipos, vamos falar um pouco deles. Isso aqui vem da psicologia, tá? Foi desenvolvido pelo Carl Jung lá no século XIX, que era o Jung, no início do século XX, não lembro mais. Foi desenvolvido pelo Carl Jung. O Jung, se eu não me engano, desenvolve 24 figuras dessas daqui. Na publicidade, no brand, a gente utiliza só essas 12, tá? São as 12 principais figuras, os 12 principais arquétipos. Todos nós convivemos com essas pessoinhas aqui dentro de nós. E todos nós somos influenciados por eles mais facilmente em diferentes fases da vida. Então, há fases da vida que a gente é influenciado pelo inocente, outras pelo explorador, pelo sábio, pelo herói, pelo fora da lei, pelo mago, pela pessoa comum, pelo amante, pelo bobo, pelo prestativo, pelo criador ou pelo governante, ou pelos outros tantos, até os 24 lá que o Jung definiu na teoria dele da psique humana. E por que isso é importante quando a gente fala de marca? Porque lembra que eu falei das associações e da identificação? Quando eu tenho um arquétipo dominante, como que eu sei disso? A gente tem uma pesquisa para saber, né? A gente faz um teste para saber qual que é o arquétipo dominante da gente nesse momento da vida. Quando eu tenho um arquétipo dominante, digamos que o meu arquétipo dominante seja o governante. Se o meu arquétipo dominante é o governante, significa que provavelmente eu sou uma pessoa que gosta de controle. Eu gosto de estar no controle, eu odeio perder o controle das coisas, eu gosto de poder, eu gosto de status, eu gosto disso. Então, quem vai se assemelhar a mim? Pessoas parecidas. Ou pessoas que precisam de outras pessoas que desenvolvem essa liderança, que desenvolvem esse senso de controle de poder. Então, essa relação acontece com as marcas. Quando eu escolho uma marca por uma necessidade de consumo, como o caso da Apple, eu estou escolhendo uma marca de status, como o caso da Apple, eu estou escolhendo uma marca por quê? Porque eu identifiquei nela algo que é semelhante a mim ou que eu preciso para resolver a minha necessidade de pertencimento. Que necessidade de pertencimento é essa? Pertencimento é essa de um grupo que tem a última inovação tecnológica ou de um grupo que tem bens de consumo que geram status. E essas são as relações que acontecem quando a gente consome marcas. Isso é consciente? Às vezes não. Às vezes isso é inconsciente, tá? E acontece muito. Como marcas pessoais, isso acontece o tempo todo. Porque ou nós nos relacionamos com as pessoas por necessidades, por resolução de dores, de conflitos, de necessidades, ou por semelhança. Então, essa semelhança pode ser, eu vou me relacionar com marcas do explorador, porque o explorador é o meu arquétipo dominante. Ou eu vou me relacionar com marcas do explorador porque eu estou buscando um novo caminho na vida. Porque eu estou buscando um novo sentido para algo que eu estou fazendo. Então, eu estou explorando possibilidades. E aí a gente vai desenvolvendo. É por isso que é importante os arquétipos estarem presentes na construção de uma marca. Existe branding sem trabalhar arquétipos? Existe.
Isso é uma linha de trabalho que é a que eu uso, mas existem outras linhas de trabalho que não. Eu acredito muito nisso daqui, porque eu acho que é muito mais fácil a gente se conectar com pessoas através de afinidades. Muito mais fácil da gente entender. E a gente entende como que o arquétipo dominante do meu público é o mago e não o fora da lei, por exemplo. Entendendo quem que é esse público. Identificando muito bem e sabendo quem eu quero atingir. Só que quando a gente fala de marca pessoal, não é tão pura e simplesmente assim como uma marca corporativa. Quando a gente fala de marca pessoal, a gente também tem que levar em consideração, lembra da base do iceberg, a gente também tem que levar em consideração aquele arquétipo que é dominante para a gente, porque a gente tem características arquetípicas que podem ser contrárias à pessoa que faz parte do nosso grupo, da nossa audiência, do grupo que a gente quer atingir. Então, como que a gente vai resolver isso? Com alguns ajustes que vão ser necessários de serem feitos, tá? Então, isso é o primeiro ponto. Identificar qual que é o arquétipo, quais são suas forças dominantes. E aí, isso já vai te dar um caminho para entender. E qual também, é óbvio, são as forças dominantes do seu público-alvo. Marcas, de novo, são mais fáceis de serem vendidas, né? Para pessoas que notam semelhança ou que resolvem suas necessidades. É o que eu estou falando aqui. Então, se eu tenho uma necessidade que vai ser resolvida por aquela marca, eu percebo isso, essa marca é capaz de me prometer isso através da promessa de marca que ela me fez, eu vou lá e contrato. É a história da menina que tem mais clientes do que o outro, que tem mais, muitas vezes, mais qualificação técnica, mais experiência profissional. Ela demonstra melhor que ela vai resolver o seu problema. Ou ela demonstra melhor uma semelhança, ela gera uma identificação com você que te faz querer ir nela e não no B. Muitas vezes ela sendo bem mais cara do que você. De novo, voltando para a gente fechar essa história da identificação e da resposta para aquela necessidade. Então, de novo, eu não estou comprando a Coca-Cola para matar a minha sede. Eu estou comprando a Coca-Cola para ficar feliz, para ser parte daquelas pessoas da propaganda que estão ali super felizes, sentadas à mesa, vendo o Papai Noel chegar. E assim, todas as outras. No caso da Apple, é interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas necessidade? A necessidade daquela pessoa é status? Às vezes sim, sabe por quê? A gente, muitas vezes, tem necessidade de pertencimento. E para essas pessoas que compram um celular novo da Apple a cada ano, mesmo ele custando uma fortuna, e tendo um celular na mão muito bom ainda, por muito tempo, a necessidade de pertencimento é pertencer a algo, pertencer a um grupo de pessoas que tem a última inovação tecnológica. Isso gera status. Então, para essas pessoas, o que ele está comprando não é um consumo exagerado. O que a Apple está resolvendo para ele é a necessidade de pertencimento. Então, a gente tem que saber identificar isso. Identificar essa necessidade do cliente. E essa necessidade não é exatamente pelo que você oferece. Essa necessidade que aí é a promessa da marca, essa necessidade é o que está por trás daquele problema do seu cliente que você resolve. Então, é isso que a gente tem que saber identificar. Nem sempre isso é fácil, mas é super possível. Quando você consegue identificar e você consegue oferecer isso para o seu cliente, aí está o famoso valor agregado. Então, eu percebo o valor em você e eu vou te contratar por isso. Eu gosto de dar sempre um exemplo sobre isso, sobre valor agregado e a percepção do valor, que é, outro dia mesmo eu estava conversando isso com uma cliente minha de branding, que é fonoaudióloga e tem uma clínica. E a gente está construindo uma marca corporativa para ela. Então, a gente estava pensando na promessa da marca. E eu gosto sempre de dar esse exemplo para fonoaudiólogo, porque faz muito sentido e fica fácil de todo mundo entender quando a gente pensa em serviço. Quando uma mãe procura um fonoaudiólogo porque o filho dela gagueja na escola, ela não está procurando um fonoaudiólogo para resolver o problema de gagueira, o problema de disfluência do filho dela. Ela está procurando um fonoaudiólogo para resolver o problema que essa criança sofre na escola, que é o quê? Bullying, que é ser o último a ser escolhido na rodinha do futebol, ou da educação física, e tantas outras questões que estão gerando angústia para essa criança. Então, não é o problema de disfluência que você resolve. Sua promessa de marca não é essa. Sua promessa de marca, talvez, é trazer aceitação para essa criança para a escola. Ou outras coisas que estão imbuídas nisso daí. Mas não é exatamente o seu serviço. O seu serviço é seu produto. Não é a sua promessa. Acho que fica mais claro de entender. Então, essa identificação também é a base lá do iceberg. É importante entender. Isso é uma construção de marca. A gente precisa saber identificar isso.
O que a gente está prometendo para os nossos clientes quando eles batem na nossa porta? Marcas fazem promessas que resolvem dores. É isso que a gente precisa fazer. Então, essa promessa de marca que vai gerar essa identificação, que vai fazer a pessoa vir até você e para resolver essa necessidade, essa dor dela, isso precisa estar muito transparente. A gente fica falando isso toda hora, minha promessa de marca é não sei o quê. Não, você nem fala isso, mas isso fica explícito em tudo que você fala. Isso está explícito na sua propaganda, isso está explícito no seu conteúdo de rede social, isso está explícito na sua palestra, isso está explícito do que a gente está conversando aqui. Talvez vocês já tenham se tocado aí da promessa que eu estou oferecendo aqui para vocês. Talvez não, mas talvez alguns de vocês sim, mesmo que de forma inconsciente. E aí a gente gera essas identificações e a gente pode escolher ser essa imagem de marca, que é a pontinha do iceberg, a gente pode escolher transmitir essa imagem a partir lá das características arquetípicas e daquilo que você vai resolver, que você vai prometer para a pessoa. Você pode entender que a melhor imagem para você é ser um cara extremamente metódico e nerd, como Zuckerberg, ou ser uma rainha negra do pop mundial, ou ser uma ativista, uma adolescente prodígio, ou ser um cara que revolucionou a política americana, ou ser simplesmente um cara que vem mantendo um padrão arcaico de pensamento. Então, você escolhe aquela imagem que a sua marca vai representar. Alguma coisa que está errada? O Donald Trump tem uma imagem errada? Não, ele tem a imagem extremamente certa para aquele grupo de pessoas que ele quer gerar identificação. A imagem está completamente correta. Isso aqui está completamente correto para o grupo de pessoas que ele quer atingir. E assim, todas essas pessoas que eu vim mostrando aqui. Não tem certo e errado na imagem de marca. Tem aquilo que é identificável, aquilo que é intencional. A sua imagem de marca é intencional e ela tem que ser para dar certo. Então, não existe certo e errado. Existe adequação a quem você é, com quem você quer atingir e aos objetivos que você busca. Uma marca pessoal representa vários papéis, mas todos eles devem ser verdadeiros, ou você será uma fraude. Então, é a história que eu falei. Eu vou na consultora de imagem e eu falo com ela assim: me ajuda a ser uma pessoa que passa uma imagem mais requintada, uma imagem mais elegante. Mas essa não é você. Você é uma pessoa mais despojada. Você é uma pessoa que fica mais tranquila. Que gosta de se vestir de uma forma mais à vontade. Um bom consultor de imagem vai seguir a sua essência, vai te ajudar a entender o ajuste de imagem que você tem que fazer, levando em consideração aquela essência. Na marca é a mesma coisa. Eu não vou construir uma imagem de marca para você, não vou construir uma estratégia de marca para você diferente daquilo que você é. Por isso que um bom processo de construção de marca pessoal passa por autoconhecimento. Passa por entender quem é você, por quais são os seus valores, pelo que você quer entregar. Porque se eu construo para você uma marca que você não vai sustentar porque não é a sua essência, vai acontecer isso aqui, ó. E aí, em épocas de Big Brother, sempre bom lembrar desse assunto. E eu vou dar um panorama se você estava viajando para Marte no ano passado. Essa moça aqui, que é a Carol Conká, é uma rapper que tinha até uma certa audiência aqui, né, no mundo real, foi pro Big Brother ano passado. E aí ela era uma pessoa aqui fora que levantava várias causas sociais, feminismo, movimentos negros. E chegou lá dentro da casa, ela foi completamente o oposto de tudo que ela demonstrava, que a imagem de marca pessoal dela representava de fora. Então, o que é isso? O que aconteceu com isso aí? Crise de imagem. E crise de imagem, gente, quando acontece, haja rebranding para fazer. E não é de um dia para o outro. É difícil se reposicionar no mercado a partir de uma crise de imagem. O que aconteceu com ela foi que ela provavelmente sustentava uma imagem que
retornava financeiramente para ela com toda certeza, mas que não era a essência dela. E aí, em marca, não dá tempo da gente falar sobre isso aqui nessa aula, mas lá na mentoria a gente vai falar muito sobre isso. Existem 2 pilares que são muito importantes no processo de construção de marca, inclusive se for uma marca corporativa, mas principalmente uma marca pessoal: identidade e imagem de marca. Identidade é essência, é DNA, é aquilo que você realmente é. Imagem de marca é aquilo que as pessoas veem de você. E aí, uma imagem, para ela ser construída na mente de uma outra pessoa, vai haver ruído. Porque imagem tem a ver com interpretação. E não existe nenhuma interpretação limpa de ruído. Porque quando eu interpreto algo, eu levo em consideração naquela interpretação a minha vivência, o meu contexto social, a tudo que eu já vivi na minha vida, para eu interpretar algo daquela situação ali. E na hora de construir, de identificar uma imagem de uma marca, uma imagem pessoal, eu também levo isso em consideração. Se você falar de um jeito que desperta em mim um gatilho de alguém que já fez algo muito ruim comigo em algum momento, fala dessa maneira também, eu já vou ter uma interpretação um pouco diferente de você. Só que o nosso papel como marca, quando estamos nos posicionando, é diminuir o máximo possível esse ruído. Mas, levando em consideração que imagem é representação fiel de identidade de marca. Isso é muito importante vocês saberem, porque senão a gente vira um case aí como Carol Conká. Eu vou abrir um pouquinho aqui para ver se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu só ver, gente. Sei que eu removi errado a tela. Temos pessoas com dúvidas aqui. Cíntia está participando aqui no chat. Tanta propaganda no mundo virtual e tanta coisa que a gente fica até perdido, né, Cíntia? Mas aí vocês podem mandar duvidinhas aí, se alguém tiver no chat, se alguém tiver aqui no como é que chama isso aqui, gente? Nessa rede social aqui, do telefone, Instagram, se alguém tiver aqui, pode mandar também. E aí a gente vai caminhando aqui para o final. Cíntia não tem dúvidas, mas mandou reticências, tem algo mais a dizer? Vamos lá, aqui no chat do Instagram tem alguma dúvida? Alguma cosita? Senão a gente segue. Ai, que bom, Cíntia. Novinho de você, eu fico muito lisonjeada, viu? Muito mesmo. Muito obrigada. Vamos seguindo, então, aqui para a gente entender como que a gente finaliza isso aqui. Deixa eu voltar aqui minha tela, porque eu acho que eu fiz uma coisinha errada aqui. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui, que vai ficar mais fácil. Beleza, vamos lá. E aí, para a gente caminhar para o final, eu vou passar essa propaganda aqui, e aí eu quero que vocês respondam no chat. No final eu vou abrir o chat de novo. Quero que vocês respondam de quem é essa propaganda. E aí, peoples do Instagram, vocês não vão conseguir participar, então é a hora de vocês correrem aqui nos meus stories anteriores, pegarem o link da aula e irem lá para participarem, para a gente identificar aí qual propaganda é essa. Deixa eu dar o play aqui. Não espere que eu repita tudo que já foi dito esse ano. Eu não olho para o passado, eu existo para o futuro. Me chamo Esperança. Eu sei, tem horas em que você quase me perde, mas sempre que isso acontece, nós terminamos juntos seguro. A esperança não existe sem você, e você não existe sem ela. E é por isso que esse filme termina não com uma marca, mas com um convite. Acredite, em 2021. Acredite. Ó, tem gente do Instagram que não estava assistindo, mas já acertou. De quem que é essa propaganda? Deixa eu voltar aqui no
no YouTube só para ver. YouTube, chat, de quem é essa propaganda? Depois eu falo que a pessoa lá no Instagram já acertou. Vi sua pergunta aqui no Instagram, vou responder, tá? Segura aí, fica aí um pouquinho mais. E aí, pessoas do YouTube, de quem que é essa propaganda? Vamos lá. Tem certo e errado não, gente. Vamos aproveitar para participar. Não? O povo do YouTube tá tímido. Vocês do Instagram estão mais ativos, hein? Bom, é Itaú. Alguém falou aqui que é Itaú e é isso mesmo, é Itaú. E por que a gente consegue identificar que é Itaú, né? O amigo aqui diz que o piano denuncia. É uma identificação. A trilha sonora é uma identificação, né? Que é clássica do Itaú. O amigo aqui não estava vendo, mas o tom alaranjado, a luz alaranjada, a Fernanda Montenegro estava com uma echarpe alaranjada, a armação do óculos era alaranjado. Se a gente for analisar isso mais a fundo, tecnicamente, o teor do texto era um teor bem a ver com as propagandas do Itaú. Então, a gente fez o quê? O que o Itaú fez para a gente? E ele fala, né, o texto da Fernanda Montenegro fala uma coisa muito legal, que ela fala assim, e é por isso que eu não vou terminar esse anúncio com um logo, com uma assinatura, algo assim que ela fala, né? Não precisa, todo mundo já sabe que é o Itaú. É muito fácil de identificar, porque o Itaú é uma marca extremamente identificável, e ela usou detalhes ali que fazem a gente identificar. Olha que incrível isso aqui. Foi o Pimentel, né? O Edson. O Edson tá aqui no chat do Instagram e ele não viu a propaganda, mas ele falou de cara, a propaganda começou, o acorde lá começou, ele falou Itaú. E quando eu perguntei por que, ele falou, o piano denuncia. As coisas que a gente vai associando a determinadas marcas. Então, a Coca-Cola, quando entra o Natal, ela tá ali na propaganda, ela tem todas as propagandas, todos os horários, todos os intervalos comerciais de maior audiência, a Coca-Cola aparece. A Coca-Cola começa a patrocinar, a entrar em merchan de programas ao vivo. Por quê? Porque ela gosta de ser associada ao Natal. Para a Coca-Cola é importante. E a Coca-Cola investe em propaganda porque ela quer aumentar o share de mercado dela? Não. Ela investe em propaganda por posicionamento, porque é importante para ela estar sempre em primeiro lugar na mente do consumidor quando o assunto é o quê? Refrigerante. Quando o assunto é o produto que ela vende. Ela está sempre em primeiro lugar. E a Coca-Cola não vende só refrigerante, a gente sabe. Tem marca de roupa, né? Marca de roupa. Tem uma série de linhas de produtos aí que fogem do seu produto principal. Mas a gente associa sempre, ela está em primeiro lugar ali. Então, é isso que acontece com essa propaganda do Itaú. A marca gera identificação na gente. Eu vou responder uma dúvida do Edson aqui no Instagram, porque pode ser dúvida de alguém que está aqui também no YouTube. O Edson fala sobre que ele, às vezes, tem a sensação de que ele está atirando para todos os lados, que ele tem essa dificuldade de identificar o público-alvo dele. É isso, né, Edson? Se eu tiver entendido sua pergunta, se eu não tiver entendido, você me fala aqui. O que acontece? Vou olhar para o Edson, tá, gente? Porque a pergunta veio dali, no Instagram. O que acontece? Para a gente identificar muito bem um público, a gente precisa entender uma série de questões que vão muito até para o lado do... que vão muito para o lado do planejamento de negócio, Edson. Que é o seguinte, o que eu ofereço, né? A faixa de preço que eu cobro por aquele produto, tá muito bem alinhada a essa audiência que eu quero atingir? Tá, então beleza. Então agora eu vou partir para o marketing e vou entender como que eu vou atingir esse público. Mas o que eu preciso? Qual que é o primeiro passo para entender quem que é meu público, para você definir muito bem ali a persona que você quer atingir, né? Entender muito bem o seu produto, o que você vende hoje. O que você vende hoje está resolvendo uma necessidade exatamente de quem? Que necessidade é essa? Que dor é essa que você está resolvendo? A partir daí, então, você vai saber começar a identificar. Eu resolvo um
problema X, beleza. Quanto custa a solução do seu problema? Custa tanto. Aí você vai caminhando para uma definição. Ah, beleza. Então, se meu público vai ser... Então, se eu resolvo um problema X, é um problema mais feminino, então eu vou focar num público feminino. Ah, eu cobro tanto, então eu não posso estar nessa classe social aqui, eu tenho que subir um pouquinho, e aí eu vou subindo e vou identificando até que eu consigo fechar quem que é esse público, quem que é essa persona que a gente chama, né? Quando eu crio uma persona muito bem definida, aí eu parto para o marketing. Antes disso, eu não dou tiro para lugar nenhum, porque senão você vai atirar e vai gastar todas as suas munições e não vai acertar pássaro nenhum. Então, quando eu consigo identificar muito bem quem é meu público, eu vou fazer uma campanha, eu vou criar até mesmo, fugindo antes da campanha, né? Eu vou criar um posicionamento muito bem criado que vai chegar nesse público específico. Mas sem entender esse passo a passo que eu te falei, vai acontecer isso que você falou mesmo. E você deve estar exausto. Porque é exaustivo quando a gente não sabe exatamente quem que é o público e a gente fica tentando acertar, né? O lugar, assim, eu vou aqui. Aí, às vezes, até acontece de você acertar uma pessoa errada, isso te dá uma dor de cabeça. Porque quando a gente pega um público, a gente vende um produto que vem pra gente um público que não é exatamente o público-alvo que a gente quer, ixi, dá uma dor de cabeça danada. Porque aí o processo do seu negócio, o processo da maneira como você vai oferecer o seu serviço também tem a ver com o público que você determinou e não com aquele público que muitas vezes veio. Por isso que aí entram outras questões importantes de marca também, como, por exemplo, saber falar não para determinadas oportunidades que podem parecer oportunidades, mas que se a gente for analisar é ameaça para você. Então, tudo isso entra, a gente pode ficar falando horas aqui sobre planejamento de marketing, tudo isso tem a ver com planejamento de marketing, não exatamente com branding, mas foi bem legal a sua pergunta, obrigada, viu? Bom, vamos caminhando aqui, que eu já tô há quase uma hora conversando com vocês, porque eu falo pra caramba, falo pra chuchu. Então, vamos lá, linda Fernanda Montenegro. Ser uma marca é sobre ser identificável. Eu quero que vocês lembrem sempre do Itaú aqui, sendo, né, que o Edson ali ouviu o pianinho e falou, é Itaú, de cara mandou Itaú, e é Itaú mesmo. Então, ser identificável. É isso que a gente tem que pensar. Ser uma marca é sobre ser identificável. E aí eu quero que vocês reflitam comigo aqui. Qual marca sua marca deixa nas pessoas que você está convivendo, nas pessoas que você está atendendo como cliente, nas pessoas que te circundam por aí, na sua família? Qual marca sua marca deixa?